Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de TypeScript. Hoje, no quarto encontro, a gente vai falar sobre interfaces, que a gente consegue implementar no TypeScript juntamente com os demais conceitos de programação orientados a objetos, como objetos em si, classes e toda aquela gamificação de herança, polimorfismo que a gente tem advindos da programação orientada a objetos. Quando a gente fala em interface, a gente pode implementar uma interface e usar ela em funções, tá? Como nesse caso, e a gente também pode implementar dentro de funções, anexadas a funções e variáveis, que é o que a gente vai ver no encontro de hoje, esses dois formatos, tá? De implementação. Já cliquei aqui para abrir um playground com o TypeScript, playground oficial. A gente vai começar desenvolvendo um código, então, interface, a gente tem o nome da interface, tem que ser com a primeira letra maiúscula, as demais minúsculas, aqui é meu case. A gente coloca aí os dados dela, no caso, os parâmetros. O nome é string, idade, a gente vai colocar como number. Gênero, a gente vai colocar como um parâmetro opcional, que a gente coloca o acento de interrogação antes dos dois pontos para representar os tipos de dados. Que é o seguinte, quando a gente for implementar na prática, construir uma pessoa da interface pessoa, que a gente vai referenciar a interface pessoa, nome e idade são obrigatórios, todos os atributos são obrigatórios, tá? Com exceção dos opcionais identificados por nós usuários. Então, esse gênero aqui não precisa ser informado para criar, para instanciar essa interface pessoa. É o que a gente vai fazer nesse caso, tá? E a gente consegue colocar propriedades dinâmicas entre colchetes, que a gente coloca propriedade, o nome dela, tá? O tipo, colocar como string, só para exemplificar, retorno, boolean. Tá? Assim, ou dá para trocar também para n, para a gente fazer nesse formato, tá? São as propriedades dinâmicas. Vamos criar uma função chamada print pessoa, aonde que a gente vai receber como parâmetro de entrada nessa função uma pessoa do tipo interface pessoa, tá? Que a gente vai criar aí uma pessoa da interface, no caso a gente vai instanciar uma interface pessoa. A gente vai mostrar na tela aqui os três atributos de pessoa, no caso pessoa, ponto. Os atributos, então nome, vamos por ordem, tá? Pessoa, ponto, idade, e pessoa.gênero, que a gente não definiu, tá? Na criação dessa nova pessoa, que a gente não vai definir aqui, ó. P1 é uma pessoa, então ela não é um objeto, não é um new pessoa, tá? É uma interface, aonde que a gente vai definir simplesmente o nome como ubsocial e a idade, que é um number, vamos colocar aqui 50, tá? E a gente não vai definir, a gente poderia definir gênero como, por exemplo, feminino, masculino, outro, enfim. Mas a gente não vai definir o gênero porque ele é opcional. O nome e a idade não são opcionais, são obrigatórios e a gente tem que informar quando a gente vai querer instanciar essa interface. Vamos colocar na função print pessoa. A função print, ela simplesmente abre o pop-up para a gente imprimir o pop-up do navegador. Quando a gente coloca o type off, a gente vê o tipo de dado daquela variável. Vamos dar uma olhadinha no P1. Tá? A gente precisa mostrar no console, senão a gente não vai ver de fato. Tá? Aqui, pronto, agora. É um objeto. Tá? Ele é referenciado como um objeto no JavaScript por baixo dos panos, porque a gente faz aquela... A gente vai transpilar, né, o TypeScript para JavaScript. Print pessoa, que é a função, aí ela vai ter que receber o quê? Uma pessoa, que é uma interface da pessoa, no caso P1, com seus respectivos dados. Então, vamos executar, console log dos três, então, vamos só iniciar aqui. Ó. Pronto, agora sim. Ó, nome, idade e o gênero indefinido, porque a gente não definiu o gênero, então ele não foi definido, indefinido. Tá? Essa é a forma comum da gente criar, da gente instanciar, né? Criar a interface e instanciar ela.
todo esse código que a gente está escrevendo aqui ao longo do encontro e ao longo do curso, você pode encontrar lá no meu site, ubsocial.github.io. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, provavelmente o link do meu site estará na descrição. Então, você pode pegar todo esse código lá, os exemplos, inclusive as explicações, tá? Vou apagar ele aqui, portanto, e a gente vai ver agora uma nova interface chamada Search Function, tá? E a gente vai definir ela aqui para trazer ela dentro de uma variável e, consequentemente, dentro de uma função. É o que a gente chama de interface com tipo de função. Essa interface ela vai receber aqui alguns parâmetros. O primeiro dela é source, que é uma string, e o substring, vamos colocar. Pode ser também uma string. A gente vai ver se uma substring, ou seja, se um caractere estará dentro de uma cadeia de caracteres, tá? Para a gente verificar. Se ele vai estar, a gente vai retornar verdadeiro. Se ele não estiver, a gente vai retornar falso. Como assim? Por exemplo, a gente tem uma string que é ABCD, e a gente vai querer saber se a letra D está dentro dessa string ABCD. Ela está, portanto, vai retornar verdadeiro. Se a gente colocar um Z para pesquisar como substring, então ABCD não tem a letra Z, vai retornar false. Tá? Isso a gente vai fazer uma variável chamada mySearch, tá? Que vai receber o search fun, e essa mySearch a gente vai implementar ela como uma função, function, aonde que a gente tem o seguinte, é uma função com os parâmetros, então, o source. Eu vou colocar de novo, né, source, vou colocar src, string e substring, que também vai ser uma string, tá? Só para a gente receber os parâmetros. Ok, e aqui a gente vai ter que retornar, tá? Porque, vamos colocar um return. Return source.search, ele vai pesquisar, é uma função aí do JavaScript, dentro da subsearch. Se não tiver, ele vai retornar -1, tá? Se for diferente, ele vai retornar -1. E aí a gente faz dois consoles.log para a gente ver os resultados. Que é o seguinte, o primeiro aqui a gente vai fazer o teste do mySearch, onde que a gente vai procurar dentro da cadeia de caracteres ABC, dessa string, existe a string C? Sim, né? Então ele vai ter que retornar verdadeiro. E a mesma coisa embaixo, mySearch, cadeia de caracteres ABC, tem o caractere Z? Ele não tem, né? Ele vai ter que retornar false. Assim, então é o que a gente tem aqui, vamos executar, pronto, verdadeiro e falso, por quê? Porque a gente fez aí a função do search, no nosso mySearch, que a gente implementou uma função utilizando através de uma interface com os parâmetros. E a gente trouxe de parâmetros das funções, dessa função, os parâmetros a gente referenciou, a gente linkou com os parâmetros da interface. Então, ele vai pesquisar substring dentro de caracteres de string que a gente conseguiu definir aqui. Se uma está dentro da outra, a gente tem um caso verdadeiro e um caso falso, ou seja, no caso verdadeiro, onde que a gente tem uma cadeia de um caractere dentro daquela string, dentro daquela cadeia de caracteres, e outro caso que a gente não tem. Tá? Todo esse código, como eu disse, está lá no meu site, ubsocial.github.io. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, o link provavelmente estará na descrição. Um abraço e até o nosso próximo encontro.